A nossa proposta, ao falar hoje, é que a gente aproveite esse evento, então, e divida com vocês algumas percepções, muito mais do que certezas, né? Quer dizer, o que a gente está propondo aqui é que a gente possa partilhar com vocês um conjunto de observações e, a partir daí, tentar pensar que rumos os estudos de marketing e de propaganda e de linguagens publicitárias estão ganhando dentro dessa realidade que genericamente a gente pode chamar de cibercultura. Outro dia eu estava ouvindo uma palestra, um colega, ele usou a seguinte expressão, que ele disse que viu num grafite, se eu não me engano aqui em São Paulo mesmo, que dizia assim, estava escrito uma frase que era mais ou menos o seguinte, se você não está confuso, você está mal informado. Né? Quer dizer, porque a gente vive um tempo hoje que efetivamente não tem isso, né? Pois eu achei genial isso. Depois traduz, né, como nunca os nossos tempos. Né? De uma maneira geral, quando você tem uma nova mídia, com frequência não existe ainda uma linguagem constituída para essa nova mídia. Aliás, isso é uma perspectiva que se observa na história mesmo da evolução das mídias. Tem dois autores norte-americanos, David Bolter e Richard Grusin. Eles usam uma ideia, um conceito que eu repetidamente, né, enuncio quando eu estou falando dessa dinâmica da evolução das novas mídias. Eles propõem a ideia de remediation, né, em inglês, que eu acho que dá tranquilamente, embora seja um neologismo, perfeitamente a gente pode traduzir como remediação. Né? E basicamente o que Bolter e Grusin propõem é que toda vez que você está diante de um novo meio, esse novo meio ainda não tem propriamente uma linguagem constituída para ele. Então o que ele faz? Ele se apropria das linguagens dos meios anteriores como forma de iniciar a sua, vamos dizer, a sua expressividade, né, a sua comunicação com o público, para que, um momento mais à frente, ele então tenha a singularidade das suas próprias linguagens. A gente investigou, em 2006, a gente investigou especialmente o tipo de publicidade que se fazia na rede em sites com mais de 500 mil visitantes dia. E a gente observou que ali, majoritariamente, se fazia ou um modelo de linguagem, como, por exemplo, o banner estático, né, que lembrava muito, em parte, os impressos, eventualmente um videozinho, sem interatividade nenhuma, sem participação nenhuma, que era a remediação da televisão, né, e eventualmente aqui e ali uma ação mais com alguma interatividade. Interatividade aí, vocês entendem, o cara passar o mouse sobre aquele banner e ter um efeitozinho diferente. Né? A gente começou a observar que as coisas vinham mudando, quer dizer, talvez a gente já possa dizer que, tal como o conceito de remediação mostra, a gente já começa a entrar num momento em que as ações, as linguagens começam a se definir melhor. Né? Talvez uma ideia importante aí é a ideia do Tim O'Reilly, da Web 2.0, né, que, muito resumidamente, a gente poderia dizer, é aquela ideia de que a web ficou extremamente amigável, né? Ela ficou extremamente facilitada nos seus usos, a partir de um conjunto de ferramentas, a partir de um conjunto de dispositivos, que faz com que qualquer um, com muita facilidade, né, com um pouquinho de disponibilidade de tempo, vire produtor e disseminador de conteúdos. Genericamente, começou a se usar essa expressão, né, CGM, né, para uma geração, consumidores que geram a própria mídia. Nesse tempo de pesquisa, a gente acompanhando, a gente foi percebendo que junto com as nossas ideias, foram surgindo campanhas e estratégias interessantes. Então a gente levantou problemas e também soluções que foram geradas e que se mostraram eficazes. Aqui, a Web.3, cada vez mais eles estão incentivando a área de informática para construir algoritmos mais sofisticados para fazer mineração de dados, busca de dados, porque isso você chega ao assunto que você quer direto. Agora, além disso, tem outras coisas. O Google está tentando unificar as redes sociais.
Então, Orkut, MySpace, todas as redes sociais, ele quer botar numa única interface, assim, que você possa acessar e se comunicar com todos ao mesmo tempo. O grande problema da web, e talvez daí a importância das tags, né? Ou seja, das etiquetas, né? Cada vez mais a gente tem ferramentas como as tags para te orientar nesse mar de informação. Né? Quer dizer, a ideia, me parece assim, que as grandes ferramentas que virão dentro das novas tecnologias, inclusive relacionadas às novas formas de publicidade, vão estar ligadas a essa ecologia das tags, vamos usar essa expressão nova. Quer dizer, a ideia é de que, se você não mapear a informação e não facilitar cada vez mais a captura da informação para um público, as pessoas vão ficar enlouquecidas. Então, todos os mecanismos que de alguma forma vêm oferecendo formas de organizar, classificar e te entregar de bandeja aquilo que você quer, estão em valor ascendente. E me parece, em primeiro lugar, nos parece, em primeiro lugar, que a gente tem que começar a pensar como que você ou cria linguagens a partir dessa lógica, ou começa a envolver cada vez mais esse consumidor em estratégias específicas, que implica linguagem do entretenimento, comunicação multissensorial. Essas são algumas referências que já aparecem muito claramente dentro desse universo. A gente está falando em linguagens publicitárias, elas começam a realizar aquilo que, mais uma vez, o velho McLuhan dizia. Ele dizia assim, no futuro, a publicidade, a linguagem publicitária, ela não vai ser um meio para você encontrar aquilo que te dá satisfação. Ou seja, pegue um comercial mais tradicional das Casas Bahia, o veículo, a linguagem publicitária, a mensagem publicitária é o meio para você atingir a sua satisfação. Então, eu vejo lá que tem a promoção do armário, corro nas Casas Bahias amanhã, porque é só amanhã, compro o armário e então eu tenho satisfação. E o velho McLuhan dizia, no futuro, a linguagem publicitária, a mensagem publicitária, ela em si deverá ser a satisfação. Porque você já dá, hoje, entretenimento e informação. Então, me parece que a gente já tem a atualização dessa profecia, de McLuhan. Quer dizer, hoje, claramente, a gente vê que quando você começa a explorar uma linguagem publicitária nos novos meios, e a gente tem vários exemplos que apontam para isso, você já está numa experiência de entretenimento ou numa experiência de informação. A gente desenvolveu junto com os alunos protótipos para poder entender as linguagens e poder descobrir qual o traço comum, os traços mais comuns entre elas. Então, o que elas trabalham? Interatividade, ludicidade, remediação, remix e a multissensorialidade. Você tem um conjunto infinito, talvez, levado ao infinito de possibilidades de ações. E o que por trás vai ficando cada vez mais evidente para a gente? Esse profissional de publicidade online, ele tem que ter paralelo a um conhecimento da cultura como um todo e, claro, das novas linguagens midiáticas, ele tem que começar a ter uma formação em linguagens multissensoriais.